Ei, pessoal, nós estamos de volta aqui com Bastidores do Poder. Gostaram da conversa com o Amarelinho? Gostaram com o Marcos. Eu tenho certeza que vocês gostaram. E a gente recebe agora aqui no Bastidores do Poder mais um entrevistado, é o pastor Ricardo Braga, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. E por que a gente trouxe um pastor aqui? Vocês estão se perguntando? Olha, é porque é um pastor que ele se coloca muito politicamente, né? Se colocou a favor do Bolsonaro durante o processo eleitoral e depois ele desistiu do Bolsonaro em função do descumprimento aí de promessas, e isso tem rendido para ele assim muito tapa, igual a gente tem levado também. Pastor, muito bom dia para o senhor, bem-vindo. Bom dia a você, Dedé. Bom dia, Rose. É uma honra para mim, estou muito feliz. Bom dia aí, os ouvintes. Estou muito feliz. Bom, pastor, vamos lá. Como que foi? Por que o senhor decidiu apoiar o Bolsonaro? Porque, assim, eu fico me perguntando o que faz a igreja fechar com o Bolsonaro. A gente conhece a história dele. Ele não era essa pessoa que todo mundo falava que era super probo, a gente conhecia ele do baixo clero, e a igreja apoiou o Bolsonaro só por conta das pautas morais que ele decidiu defender, apesar dele mesmo muitas vezes não cumprir essas pautas morais. O que fez vocês apoiarem? A gente não tinha muita escolha. Quando teve a eleição, ele polarizou entre Lula e Bolsonaro. Lula tem condenação em 3 instâncias, e o Supremo não anulou essas condenações, apenas disse que não era do foro lá, que julgou, o foro de Curitiba. Então a gente tinha um ladrão condenado e tinha o Bolsonaro. O Bolsonaro, que em relação às pautas de direito. O Lula também representava para nós um problema em relação à nossa questão ideológica, porque a gente tem um entendimento do que é família, como funcionam as instituições, a gente é Deus, pátria, propriedade, tem aquelas pautas de economia liberal. Então a gente achou que dentre os candidatos o Bolsonaro tinha essa linguagem de defesa de uma pauta conservadora de direito. Nós somos conservadores e de direito. Então a gente apoiou o Bolsonaro. Na verdade eu não apoiei o Bolsonaro, nós apoiamos uma pauta, e o Bolsonaro era o representante daquela pauta, porque ele não era o ideal para apoiar aquela pauta, mas era o único que tinha. Então nós não somos bolsonaristas, nós somos de direita. A partir do momento que ele é eleito, ele descumpriu algumas coisas, então eu vou criticar, porque eu não tenho um ídolo Bolsonaro. Bolsonaro não é meu Deus é Jesus. Bolsonaro é um ser humano normal, que eleito tinha que cumprir a pauta pela qual ele jurou defender. E se ele não cumpre, eu vou criticar. O que ele deixou de dizer? Vai lá, Zezé. Para o senhor, em que momento o atual presidente deixou de cumprir com as propostas de campanha, e quais eram essas propostas que consideradas assim fundamentais para o senhor? Bom, primeiro a coisa que mais me incomodou nessa última manifestação de 7 de setembro, por exemplo, eu estava lá na Paulista, né? O que me incomodou foi o seguinte: essa situação de guerra o tempo todo, beligerante, ele instiga a população a romper com uma estrutura, a romper com um padrão, eu vou atacar, eu vou resolver desse lado, e depois recua. Aí aqueles que ficam muito incendiados com aquele discurso de ruptura, eles vão à frente. Quando ele recua, os que foram à frente ficam sozinhos, aí acabam sendo presos, processados. Então ele instiga as pessoas a fazerem alguma coisa no lugar dele. E quando ele recua, aquele que se adiantou, baseado no discurso, empolgado com aquela fala, ele que acaba sendo preso ou prejudicado. Então isso para mim é uma covardia. Ou você ou você não é. Ou você faz ou você não faz. Falar que faz e não faz, descumprir o tempo todo o que promete e jogar pessoas no fogo e depois recuar sem defendê-las, para mim isso é covardia. O senhor está falando da Sarah Winter, daquele caminhoneiro, Oswaldo Eustáquio, outras pessoas na internet acabam sofrendo cobranças da justiça, porque o que ele faz? Ele incendeia o povo, incendeia a massa.
Aí ele fala, vamos junto, vamos comigo. Aí ele vai, o povo vai e ele recua. E quando ele recua, o cara que foi ficou sozinho. Você já viu um capitão abandonar soldado no meio da guerra? É o que ele faz. Ele incita o cara que está menos preparado assim, o cara se anima, vai, depois ele fica sozinho. O que o senhor, na visão do senhor, se ele tivesse cumprido o que ele disse, tipo, fechar o Supremo, decretar um estado de sítio, né, colocar o exército nas ruas, o senhor ainda estaria com ele? Ou a gente tem uma posição com relação à democracia e ao Supremo, que é a seguinte, quem é que controla o Supremo? Porque nós estamos vivendo uma crise de peso e contrapeso. Por exemplo, se o Supremo faz alguma coisa de errado, isso é que a gente defende. O peso e o contrapeso do sistema democrático. Essa é a nossa defesa. Se o Supremo faz alguma coisa de errado, então o contrapeso do Supremo é o Senado. Se o Senado não faz nada, então a gente não tem o contrapeso. Aí a gente fica vendo a coisa errada que o Supremo está fazendo e a gente fica sem representação institucional. Então vou tornar isso um pouco mais claro. Uma coisa que para mim é erro do Supremo patente. O inquérito onde o juiz é vítima, ele é delegado e ele é juiz. Ele não passa nem pelo Ministério Público. Então o cara, ele é agredido, ele mesmo julga, ele mesmo prende e é um inquérito que não tem fim. O Marco Aurélio chamou de inquérito fim do mundo. E para mim isso é completamente ilegal. Aí quem tem que ver isso é o Senado. Aí se faz 3 milhões um abaixo-assinado, 3 milhões de assinatura pelo impeachment do ministro, toma essa atitude. Porque o problema não é a instituição Supremo, é o ministro. Aí o Senado engaveta. Depois vem outros pedidos de impeachment e engaveta. Por que o presidente do Senado tem poder de calar o povo e não botar em plenário, que é o plenário que é soberano para julgar isso, e não vai para o plenário porque um homem só barra? A mesma coisa o impeachment do Bolsonaro. Por que tem que barrar no Congresso? Por que não solta para o plenário julgar? Então a gente fica tendo uma crise, a gente aqui, 57 milhões de eleitores de direita, a gente fica assim, qual é a instituição que nos defende? Aí a gente não tem uma voz institucional. A presidência da República é uma voz institucional. Aí naquele instante que o Bolsonaro reuniu as pessoas na polícia, o que a gente queria? A gente não queria estado de sítio, a gente não estava falando de intervenção militar, a gente estava falando de chamar um Conselho da República, para que esse Conselho da República visse de que forma, democraticamente, no peso e contrapeso, essas questões pudessem ser resolvidas. Mas esse Conselho da República, mas esse Conselho da República não funcionaria como um órgão de censura? Porque o problema é porque, assim, quando você olha as falas do Bolsonaro, é nítido que existe ali uma fala de autoritarismo e de golpismo, em que ele não respeita os poderes, né? Eu concordo com o senhor que nós temos um Supremo em que algumas peças desse Supremo, elas são, a gente questiona. Você tem um Gilmar Mendes, que a gente sabe o que ele faz. Nós temos um Dias Toffoli, nós temos ali, mas você tem algumas pessoas que são sérias ali. Agora, o que não dá é para um presidente da República usar um discurso e dizer, nós não vamos cumprir nenhuma medida judicial. Um presidente da República que instiga, como o senhor coloca, as pessoas ao ódio, e as pessoas, o que nós temos hoje nas redes sociais, são pessoas brigando, o senhor é de igreja, são pessoas brigando dentro da igreja por conta de um político, como se fosse uma coisa assim, um Deus. Então, assim, é absurda a cegueira em que nós tivemos. O que nós tivemos aqui no Brasil? 600 mil mortes, porque simplesmente o Bolsonaro defendeu o kit cloroquina, que muitos compraram isso e não vacinou. É um presidente que não se vacinou. É uma vergonha internacional hoje. Foi para os Estados Unidos, o único presidente que não se vacinou contra a ciência. E é isso que está fazendo com que os hospitais não estejam superlotados, as pessoas não estejam morrendo. Então, eu me pergunto para o senhor, assim, ainda dá para poder continuar fazendo a defesa de um homem desse, de um político desse? O que eu fico pensando é o seguinte, o meu problema não é o Bolsonaro. O Bolsonaro, para mim, é o homem comum. Ele não é Deus, não é ídolo, não é nada. O que me angustia é que as instituições, presidência, Senado, Congresso e STF, não estão funcionando direito. O STF, na minha opinião, interferiu em poderes. Aí o Bolsonaro interfere também. Aí eu tenho uma presidência interferindo, tenho um STF interferindo, quer dizer, se as instituições não funcionarem, vai virar o caos.
E não é a instituição, são pessoas dentro da instituição. Você fala, o Bolsonaro, ele é autoritário e tal, mas tem ministro autoritário também. E quem é que breca ele? E quem é que breca o Bolsonaro? São as instituições. É o peso e contrapeso da República. E que se essas instituições não nos representem e ficam invadindo umas às outras, nós estamos caminhando por causa institucional. Sabe o que resulta causa institucional? Fanatismo. Sabe o que resulta no fanatismo do indivíduo? Guerra civil. Pastor Ricardo, mas deixa eu falar, Zezé, eu já te passo para você. Mas olha só, quando a gente fala de instituição, a gente elege os deputados e os senadores. Você tem um centrão hoje que está fechado com esse caos institucional. Ele se alia àquele que paga melhor para ele, que é o que nós estamos vivendo hoje. Então, qual que é a saída que o senhor propõe? Porque para mim a saída é pelo voto. Para mim a saída... A saída que nós aqui da igreja fazemos é ensinar o povo a votar. Porque eu não posso fechar o Congresso, mas eu posso eleger pessoas que me representem para lá. E cobrar daquele que eu coloquei lá atitude. Porque na eleição seguinte ele não elege, não. Porque a gente vai acompanhar o trabalho dele. Porque a gente quer que a instituição funcione e que os nossos representantes trabalhem para nós, não trabalhem para si, com esses conchavos que você citou, tentando fisiologicamente ajeitar o seu voto dentro do Congresso, esquecendo os eleitores, pensando no interesse pessoal ou do partido. Isso também gera crise institucional, quando o cara se vende e quando o presidente compra. Isso aí não é democracia, isso é negócio. Então a gente é contra esse balcão de negócio. Então a saída para isso é, cada eleição a gente eleger pessoas que nos representem, assim como tem outros segmentos sociais que vão eleger deputados que os representem. E agora, o que foi bom é isso, a gente ganhou uma consciência política tão grande que agora a gente não elege só não, a gente elege, acompanha e cobra. E se não cumprir com o que prometeu em campanha, a gente tira. Tira como? Na urna, na próxima eleição. Então, na minha opinião, nós estamos com a democracia, ela não está indo por causa só do Bolsonaro. Na minha opinião, alguns representantes, cada um dos poderes, está colocando a democracia em risco. A democracia está em risco não é por causa de uma pessoa, mas de um conjunto de pessoas. E eu estou muito preocupado com isso, porque hoje eu sou pastor. A gente sabe como, na nossa fé, como o Espírito Santo trabalha, e como a gente acredita que, na nossa linguagem, é o demônio que trabalha. Um trabalha no amor, outro trabalha no ódio. Se você incitar ódio, começar a aumentar essa pressão vai acabar em revolta. Então, as instituições estão sendo ameaçadas por causa desse aumento de tensão o tempo todo. Na minha opinião, se continuar subindo, pode acabar em guerra civil isso aqui. Então, pastor, assim, eu vejo o senhor falando e, assim, muita coisa eu não duvido do senhor. Eu acho que cada poder tinha sim que cumprir o papel que lhe cabe, né? Respondendo àquela Constituição de 1988. Né? Então, naquela Constituição diz: os ministros do Supremo vão ser pessoas, acima de tudo, com notável saber, que não tem mancha nenhuma na reputação. E há muito tempo a gente vê que isso nem é considerado mais para se escolher um cara que vai para o Supremo Tribunal Federal. Não é uma história do Bolsonaro, não é uma história só do Lula, nem só do Fernando Henrique Cardoso, eu não sei nem quando que isso começou, né? Mas essa história do cara ter notável saber, reputação ilibada, tem uma série de coisas ali, isso não existe mais. Então, isso fragiliza o nosso Supremo Tribunal Federal, eu acho. Você reunir ali pessoas que não tenham, acima de tudo, essas qualidades. Verdade. Então, assim, a minha esperança, e é nisso que eu queria ver com o senhor, é de ter realmente um povo que saiba escolher, para que um próximo presidente da República, por exemplo, ele escolha alguém com base nesses critérios, que a gente volte a isso, que foi dito pela nossa Constituição Federal. Está lá, está escrito isso, né? Mas assim, eu tenho pouca esperança, eu tenho pouca esperança em relação a isso, porque eu vejo o senhor fazendo um trabalho, eu entendo que o senhor
quer um país democrático, como eu quero, com 3 instituições funcionando e funcionando bem. Mas a gente sabe que os grupos de interesse, inclusive da parte da religião, né, eles fazem de tudo para mascarar uma realidade aí, para defender os seus interesses. Eu não vou ficar aqui citando, porque eu acho que talvez eu possa até colocar o senhor numa saia justa, que não é a minha intenção colocar. Mas a gente... Aí, acho que os dedos da mão e os dedos dos pés não seriam suficientes para a gente falar de deputados de denominações, senadores de denominações, que estão lá para defender interesse de igrejas e tudo mais. E que participam desse tal centrão que a gente acha que é a escória do mundo. Não é só da política, é do mundo, aquilo ali. Então, a minha pergunta para o senhor, assim, o que o senhor tem dito, por exemplo, na sua igreja? Qual o perfil do candidato? Nós vamos ter eleição no ano que vem. O senhor abre o púlpito do senhor para candidato? O senhor faz campanha para algum candidato? Porque eu me lembro que a Rose, por exemplo, acho que foi na eleição retrasada, assim, teve até um enrosco, assim, porque ela falava, o candidato não pode subir num púlpito. Então, eu queria saber do senhor, como o senhor se posiciona nesse sentido. Bom, primeiro assim, eu me posiciono em 3 situações. Eu sou professor, empresário e pastor. Só mais uma coisa, em relação à democracia, o senhor seria favorável ao golpe ou o senhor acredita que a democracia é o regime que nós devemos brigar? E outra coisa, Zezé, eu estou gostando muito de você, você pode me botar em saia justa à vontade, viu? Não responda à vontade. Então, olha só, deixa eu falar um negócio importante. Eu sou pastor, empresário e professor. Na igreja, no púlpito, eu vou para cultuar a Deus. Eu não ponho político no culto, porque não tem sentido isso. Não é nem bíblico. Você vai na igreja cultuar ao Senhor. É um culto que você presta a Deus. Depois do culto, se você quiser falar de política em outro momento, você fala. Pode falar com o membro na casa dele, no e-mail. Mas dentro da igreja, a igreja foi feita para cultuar ao Senhor. Se você coloca outra pessoa no altar para cultuar, você está cometendo o pecado da idolatria. Isso aí não existe no Evangelho. Então, se faz política dentro da igreja, fora do púlpito, fora do palanque. Com relação a essa questão da gente eleger pessoas que vão lá defender nossas pautas, isso é democrático. O pessoal evangélico elege seus deputados. O pessoal do MST elege os deles. E isso é democracia. A gente tem pensamentos completamente diferentes, mas nós temos o direito de expressá-los e de conversar sobre eles, para ver se encontra alguma pauta em comum. No caso da igreja, a gente se sentiu... Sabe por que a igreja avançou na política? Que a gente foi atacado no nosso cerne, pessoalmente. Existe antigamente, quando se falava em comunismo, pensamento de esquerda, se falava em Karl Marx e se falava entre burguês e proletariado. Na minha opinião, eu li o Capital 2 vezes, Karl Marx cometeu 3 erros. Primeiro erro, ele não considerou a fé como válvula de escape de pressão social. Segundo erro, ele não considerou que o capitalismo é plástico, é capaz de se adaptar. E o terceiro erro que ele cometeu é que o desejo de liberdade é inerente a todo ser humano, ele vai lutar por isso, ele não vai aceitar que o partido decida por ele. Para mim, esses 3 erros. Depois eu li Engels, Weber, Trotsky, eu li Durkheim, eu li tanta coisa. E eu cheguei em Gramsci. O que eu percebi? Que houve uma mudança do pensamento de esquerda. O pensamento de esquerda antes era marxista, proletariado e burguesia, depois virou Gramsci. E o Gramsci fala, nós precisamos ocupar as instituições e fazer uma revolução cultural. Então mudou a forma da esquerda trabalhar. Quando essa forma mudou, afetou a nós. Porque a gente tem um conceito de sociedade, de família, que o pensamento gramsciano atacou. Uma coisa que o pastor tem, que nenhum político tem, nós, pastores, sentamos no sofá da sala de estar das pessoas. O pastor senta na sala de estar para tomar café. O político não entra na casa, mas nós entramos. Então nós ouvimos os dramas, as necessidades, as dificuldades. E quando a gente começou a escutar que lá na escola, né, a professora está falando com o meu filho que ele pode ser menina.
Ele tem a escolha. E o menino tem 5, 6 anos de idade. Na escola, a professora está pregando para minha filha que ela tem que usar camisinha. Minha filha tem 8 anos de idade. Então, a gente começou a ouvir o desespero dos pais, porque eles querem educar o filho de um jeito, a escola educa do outro. E a igreja não é homofóbica. Tem pastores travesti, o pastor Flávio Amaral, por exemplo. A igreja aceita o travesti, aceita o gay, entra na igreja. O que a gente não quer é que eduquem os nossos filhos para ser assim. As coisas têm que ser a interferência na educação dentro da nossa casa. Nós não recriminamos os gays, mas não queremos que alguém chegue para minha filha e fale assim, olha, você vai ser sapatão. Um exemplo, usando a linguagem comum. Uhum. Então, o que a gente se sentiu atacado. Quando a gente se sentiu atacado ideologicamente, a gente resolveu reagir. Como é que a gente reage? Começamos a lançar candidato a deputado, candidato a senador, e estamos vigiando, porque o que você falou, Zé, o fisiologismo, para mim, é um nojo. E o Bolsonaro é uma das... Vocês me fizeram a pergunta lá atrás, o Bolsonaro rompeu com isso também. Ele se projetou como sendo fora do sistema, e depois agora está junto. Então, ficou ruim. E a última pergunta, se eu sou a favor do golpe... Sobre a democracia. Se eu sou a favor do golpe, da revolução contra a democracia, eu vou dizer para você, eu não acho que a gente vive uma democracia, porque as instituições não estão funcionando direito. Se as instituições funcionassem direito, a gente está vivendo um sistema democrático. Hoje não. Hoje eu não sei se a gente vive uma creptocracia, eu não sei se a gente vive uma plutocracia, porque democracia não é. Eu não me sinto representado, e milhões não se sentem representados. Agora, eu sou a favor do golpe? Não. Eu sou a favor que se substitua as pessoas. E nesse aspecto foi muito bom, porque essa crise toda fez com que o povo acompanhasse mais política. Se acompanhar melhor a política, ele vai ter mais consciência em quem ele votar. E ele vai acompanhar aquele que ele elegeu. Essa é a mudança que eu acredito. Agora, pastor, a gente vive no Brasil hoje as pessoas que não querem o Lula e nem as que querem o Bolsonaro. Por outro lado, pois é. Por outro lado, na terceira via... Nem, né? Geração nem. A terceira via também não conseguiu ainda apresentar um candidato que responda ao anseio desse grupo. O senhor acredita que até a eleição do ano que vem nós teremos alguém que possa representar essa geração nem? E qual seria o candidato ideal para o senhor? Quando o senhor vai falar de política com os seus membros, quando vocês vão conversar na sala de jantar, que tipo de candidato que o senhor acha que deveria ter como candidato a presidente da República? Vou falar uma coisa para você, o Supremo, eu não posso falar do Supremo como instituição, né? Mas algumas pessoas do Supremo deram tiro no pé, porque hoje só tem uma pessoa capaz de reeleger o Bolsonaro. O nome dessa pessoa é Lula. Porque se polarizar lá entre Lula e Bolsonaro, a gente tem, olha a escolha, a gente tem entre o ladrão e o mentiroso. Eu faço o quê? O ladrão eu não vou votar, vou acabar votando nele de novo porque eu não tenho opção. Agora, uma terceira via para ser formada, olha a dificuldade hoje. Precisa de um nome. Se tiver 2 nomes na terceira via, já não tem muito voto. Se dividir entre 2 e 3 nomes de terceira via, já era. Não tem terceira via. Agora, como é que essa terceira via vai se ajustar em torno de um nome? Eu não vejo isso possível, porque tem muita guerra de ego, de vaidade, de projeto pessoal de poder. Eu acho o Dória, por exemplo, mais falso que nota de R$3. Ele tem um projeto pessoal. Aí o outro lá tem um projeto pessoal, não se une. Se não tem união em torno de um nome de terceira via, não tem terceira via. É uma terceira via fragmentada, ela não tem voto. Aí nós vamos para uma polarização que vai ter muito cristão que vai votar no Bolsonaro a contragosto porque não quer mais o Lula. E eu tenho uma mulher boliviana. Eu tenho lá eu vou para a Bolívia todo ano. Eu vejo que é um governo socialista. Deus me livre. Aí eu não quero votar no Bolsonaro e vou ter que votar nele, porque se eu votar em branco ou nulo no Lula, vai ser ruim. Então nós estamos entre o fogo e a frigideira. Tá ruim. Eu acho que o pessoal do centro aí, da terceira via, tinha que largar a mão dos seus interesses pessoais, pensar um pouquinho no projeto de Brasil e eleger uma pessoa. A gente tem uma chance de tentar sair dessa dualidade. Agora, nós temos que ir, minha amiga. Temos, mas eu só vou mais uma pergunta. Mesmo quando você tiver Lula e Bolsonaro, e quando você olha para a economia, para a inflação, preço da gasolina,
o dólar alto, a falta de, assim, o desemprego que não conseguiu resolver. O senhor se arrepende de ter votado no Bolsonaro? Não, porque eu me arrependeria se eu tivesse votado no Lula, porque é o maior ladrão da história da humanidade e defendia muitas coisas que vão de encontro à nossa fé, contrário à nossa fé, desculpa. Eu não votaria no Lula nunca mais e faço campanha para não se vote nele. Queria uma terceira via. Tem um cara que eu gosto muito, se pudesse, né, ser o Álvaro Dias, por exemplo. Mas o pessoal não consegue se juntar em torno de um nome, não sei o que fazer. Acho que todo mundo está sofrendo isso, pastor. Não é só o senhor, não. Aí a terceira via, os nem. Mas, pastor, eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui no programa. A gente poderia ficar conversando horas aqui. Mas a Rose monopolizou hoje, não sei se o senhor viu, ela perguntou muito mais que eu. Ela não deixou eu falar. Ela não deixou eu falar. Eu tinha um monte de coisa para falar, para perguntar. Mas eu quero agradecer muito, senhor, desejar um bom dia e muito obrigada por ter falado conosco. Obrigada, eu que agradeço, André. Obrigado, você é um amor de pessoa. Obrigado, Rose. Deus abençoe vocês duas muito. Amém. Estarei orando por vocês o tempo todo e obrigado pela oportunidade, viu?